desenvolvida por esse tribunal a propósito dos chamados crimes políticos, e passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recordo às lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter eminentemente político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306 da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares. Cite-se ainda no mesmo sentido o julgamento da ADIM 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pelo requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Eu faço então uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro Eros Grau, chamava a atenção do ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso processo de redemocratização. E eu chamo a atenção, isso hoje é um pouco lugar comum na literatura do constitucionalismo universal, que talvez os modelos que nós nos aferramos, esse modelo dualista, o binômio entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, esteja na prática superado, ou pelo menos na prática vem sendo superado por soluções, vamos chamar assim, os portugueses chamam compromissárias ou de compromisso, né, que permitem então essas transações políticas que levam a uma determinada solução. Antes de avançar, apenas fazer, depois dessas brevíssimas considerações, um registro histórico. Quando nós falamos dessa fase histórica importante do Brasil e mencionamos nomes como esses, de Zé Paulo Sepúlveda Pertence, de Teotônio Vilela, de Djalma Marinho, de Paulo Brossard, nós estamos a falar de pessoas que souberam construir uma solução política para um problema político gravíssimo, por meio de atuação política, no sentido exato dos termos. Isso. Entre aqueles que optaram pelas vias institucionais para lutar pela democracia, já foi destacada aqui a figura de Faoro como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que desempenhou papel fundamental para o fim do AI-5, contando também, do lado governamental, com parcerias institucionais importantes, como de Petrônio Portela e outras figuras. Vejam, os senhores, que todo esse processo
que tem como marca já o resultado das eleições de 1974, já a lei da anistia em 1979, contou com uma participação ativa de brasileiros ilustres atuando na esfera política. Eu vejo de vez em quando, e já vi isso, e muitas vezes se destaca, e eu não quero fazer aqui nenhum juízo de desvalor, disse Zé Paulo, do desespero que marcou gerações e que os obrigou a ir para a luta com armas, muitos desses jovens, mas e muitas vezes na própria mídia se reverencia essas pessoas. Talvez o Brasil seja devedor, e seguindo um pouco as considerações aqui de Zé Paulo, das pessoas que travaram a luta pela via pacífica, sabe? Inclusive na via parlamentar. E muitos foram caçados. Eu lembro do meu tempo de estudante, Lisânias Maciel, Alencar, Furtado e tantos outros nomes podem ser referidos por conta da atuação enquanto parlamentares. Pessoas que travaram essa luta e que conseguiram, porque nós não temos, talvez, tido essa... Conseguiram, a partir dessas várias conquistas, que culmina na Constituição de 1988, conseguiram produzir um modelo de democracia estável. Então, o Brasil é devedor desses, vamos chamar assim, companheiros, não das armas, mas da política, especialmente da política parlamentar. Aqueles que realmente acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções para impasses seríssimos. E nós não temos feito essa devida homenagem. O Paulo lembrava disto em relação a Teotônio Vilela, mas são tantas as figuras em todos os partidos, em todos os quadrantes partidários que se esforçaram para encontrar uma solução institucional, que vai ter o seu desate, o seu desenho no governo Sarney, com a emenda constitucional 26, que, como todos sabem, é de elaboração, de autoria intelectual de um outro notável jurista, juiz e político, Célio Borges. É um dos autores deste texto que resulta na emenda 26. Disse eu ontem, chamando a atenção para a sua peculiaridade, e hoje foi referido aqui no voto do ministro Brito, ainda que para repudiar que a emenda 26 é uma impropriamente chamada emenda constitucional, a falta de outro nome em iuris. No fundo, na sua ontologia, na sua natureza, tem uma outra característica, porque se fosse uma simples emenda, estaria em conflito com a própria ordem constitucional vigente, porque colocava em xeque a identidade da Constituição na qual ela se encartava. Hoje nós sabemos que há outras disposições semelhantes. Eu repasso um pouco esse tema. Vejam, então, senhores, que essa emenda 25 consagra a ideia da anistia ampla e restrita. E não fossem os argumentos aqui cabalmente trazidos no voto, a partir do voto do ministro Eros Grau, dizia eu ontem, este argumento me parece definitivo. A emenda 26 consagrou essa ideia da anistia ampla com um elemento material do próprio processo constituinte. Convoca a Assembleia Constituinte, dá umas diretrizes
poucas, parcas, mas uma delas de caráter material, é esta, em relação à anistia ampla que ela contempla. Este tema não foi objeto de debate na petição inicial e nem nas considerações que se seguiram. Isso é definitivo. Significa dizer... Não, eu estou dizendo nas discussões alimentadas pelos arguentes e amigos. É uma curiosidade. No projeto originário, que ia até o artigo 3º, oriundo do Poder Executivo, não se falava de anistia. Não, exatamente. Foi lá no Congresso. Foi no Congresso, exatamente. Mas o que eu estou dizendo, esta emenda, com estas balizas, é que cria um marco institucional do processo constituinte que vai resultar na Constituição de 1988. Foi tentando os embates, o ministro Atami chamava atenção para a participação de parlamentares não eleitos, os tais biônicos e tudo mais, parlamentares eleitos no processo anterior. Foi objeto talvez da primeira questão de ordem, quando a Assembleia ainda estava presidida pelo presidente Moreira Alves, presidente. Primeiro, o Amaral Neto, se eles juravam a Constituição que era para ele derrubar. A primeira questão de ordem foi essa, a segunda foi essa. A segunda foi esta. Portanto, vejam a dimensão que esse tema toma no contexto deste processo constitucional, deste processo constituinte. É como se aqui nós tivéssemos, eu estou a dizer, uma limitação material para o próprio constituinte. Quer dizer, a Constituição será feita segundo esses parâmetros e fica assegurada a anistia em toda a sua amplitude. De modo que essas considerações todas e aquelas que ontem nós destacávamos, trazidas com brilho no voto do ministro Órons, a meu ver, encerram cabalmente este debate e levam-me convictamente a proclamar também a improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental com as vênias devidas. O ministro Lewandowski, que faz um juízo pela parcial procedência, e do ministro Aires Brito, que aceita pela parcial procedência. Mas eu acompanho, portanto, as inteiras o voto do ministro Eros Grau, com as considerações hoje luminosamente trazidas pela ministra Carmen Lúcia. Como voto, presidente? Ministro Giovanni, de procedente ação. Deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula, Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar.